A graça e a paz do nosso Senhor seja com todos os irmãos. Meus irmãos, aqui está a palavra do nosso Deus para a nossa meditação, amém? Se você puder abrir a sua Bíblia no nome de Jesus, vamos assim meditar juntos. Abra no livro de João, capítulo 3. Amém? Desde já eu te convido para fazermos uma breve oração. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, meu Pai amado e querido, aleluia. Aqui nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Cremos, ó Deus, na revelação do Teu Espírito Santo. Cremos, ó Pai, aleluia, na Tua presença, no Teu poder que há de nos envolver. E que o Senhor abençoe grandemente cada um. Desde já eu repreendo toda ação contrária, toda obra do mal que tentar atrapalhar, que caia por terra, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 3, e o versículo, aleluia, 3, diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Glória a Deus. Disse-lhe Nicodemos: como um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Glória a Deus. Só até aqui, meus irmãos. Aqui a palavra do Senhor vai nos falar acerca de um homem, fariseu, um homem conhecedor da palavra de Deus, um mestre, aleluia, que foi ter com Jesus. E quando ele chega, aleluia, ali, ele confessa a Jesus que crê, que ele é filho de Deus, que ele vem de Deus, sim. Mas Jesus respondeu para ele e disse, que mesmo que todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, tem que confessar, tem que receber no seu coração, tem que nascer da água, ser batizado nas águas, e tem que nascer do Espírito, Tem que buscar nascer de novo, tem que buscar se afastar da carne, não andar mais segundo a carne, mas andar segundo o Espírito, ser guiado pelo Espírito. Aqui a palavra do Senhor diz que quando esse homem, aleluia, tem esse encontro com Jesus, ele não compreendeu o que Jesus falava. Porque aqui mesmo, aleluia, Jesus ele diz assim, no 10, Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isto? Então, é algo muito importante para a gente refletir acerca de pessoas que podem até conhecer toda a palavra de Deus, como Nicodemos, era um mestre em Israel, era um homem conhecedor, um homem que compreendia as Escrituras. Porém, Jesus aqui nos dá um alerta, nos dá um sinal, que não é só conhecer a palavra, aleluia, mas é nascer de novo, Porque não adianta nós não nascermos de novo, não adianta nós não buscarmos pela presença do Espírito de Deus para nos ajudar a compreender as coisas. Porque se nós não tivermos a revelação do Espírito de Deus para compreender, nós nunca vamos entender. Nós vamos até conhecer a palavra de Deus, mas nós nunca vamos compreender o que Deus quer para nós.
Aqui, quando Jesus diz é necessário nascer de novo, demonstra que esse homem, mesmo sendo mestre, ele não compreendia a palavra de Deus. Ele pregava, mas não compreendia. Por quê? Porque só quem pode revelar é o Espírito de Deus. Por isso que Jesus diz que todo aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque para entrarmos no reino de Deus, aleluia, é necessário nós nascermos de novo. É necessário, aleluia, o Espírito Santo de Deus nos tocar, aleluia, para a gente compreender não só as Escrituras, mas o poder de Deus. Aqui esse homem deu um bolo na cabeça dele, ele imaginou, mas como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou voltar, tornar a entrar na barriga da minha mãe? Né? Não tem explicação, não, esse negócio aí não tem lógica para mim. Meus irmãos, a palavra de Deus diz claro, ó, quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Ponto final. Pode ver que até cada ponto, cada vírgula que tem na palavra de Deus, aleluia, é do jeito que tem de ser. Porque não adianta, ou é carne ou é espírito, ou a gente busca agradar o espírito. Porque aquele que é nascido da carne vai ficar rebatendo, vai ficar relutando, vai ficar desse jeito aqui como Nicodemos, vendo a palavra ali e nunca vai compreender, nunca vai entender, vai achar tudo complicado. Por quê? Porque é da carne, porque é nascido da carne, porque não é nascido de novo. Porque não tem a ajuda do Espírito Santo. Porque não anda no Espírito. Todo aquele que é nascido da carne nunca compreende aquilo que Deus quer. Por isso que Jesus nos orienta. Podemos até ser mestre, podemos ser doutores, podemos ser teólogos, podemos conhecer todo estudo, né, que o homem, né, os teólogos, pessoas que realmente se aprofundam a buscar, né, a palavra de Deus, mas se não nascer da água e do Espírito, aleluia, se não deixar as coisas da carne e começar, aleluia, a entender que ou é carne ou é Espírito, oh glória a Deus, ou é carne, se é carne, se é Espírito, nunca vai entender, aleluia. Porque a palavra do Senhor, aleluia, nos ensina. Aqui mesmo, vou trazer para os irmãos, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, aleluia, e o versículo 14, diz assim, ó. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas lhe discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, nós podemos entender que Deus, ele deixa claro que todo homem que é natural, todo homem que é carnal, todo homem que não é nascido da água do Espírito, todo homem que não busca nascer de novo, que não busca, vai continuar natural, vai continuar sem compreender, vai continuar achando que é loucura, né? Assim como Nicodemos achou aqui uma loucura. Não tem explicação, meus irmãos. A palavra de Deus diz que não é nada para ser explicado, é para ser vivido. Oh, glória a Deus. Quando os discípulos chegaram até Jesus ali, logo depois que aquele jovem rico se distanciou e saiu, né? E Jesus começa a falar sobre salvação. E os discípulos olharam para si e disseram, e agora? É difícil, né? E agora, Senhor? Quem pode se salvar então? Jesus responde, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis, né? Ou seja, Jesus está dizendo, não é a obra do homem, não é a explicação do homem, não é a lógica do homem, não, aleluia, é para Deus. É para Deus, as coisas de Deus são impossíveis aos homens. É até loucura ao homem, mas aquele, aleluia, que é nascido de novo, aquele que busca, aleluia, um novo nascimento,
que busca, aleluia, as coisas que são espirituais, vai discernir todas as coisas, não vai ser enganado, não vai ser confundido, porque o Espírito Santo não deixa ninguém ser enganado nem confundido. Aquele que verdadeiramente, meus irmãos, busca ser um homem espiritual, aquele que verdadeiramente não quer se corromper, não quer perder a salvação, tem que compreender, aleluia, as coisas que são do Espírito, né? As coisas que vêm de Deus, tem que buscar não só a letra, não tem que buscar só o conhecimento para ser mestre, para mostrar que sabe, ou que sabe que aprendeu. Não, meus irmãos, não adianta aprender tanta coisa e não nascer de novo. Não adianta. Aleluia, porque a palavra do Senhor diz, às vezes conhece tanto a palavra como Nicodemos, mas era um homem carnal, não era um homem espiritual, não compreendia as coisas que vinham de Deus. Aleluia, porque é necessário nascer de novo. Enquanto o homem não entende que tem que nascer de novo, aleluia, ele vai estar lutando, ele vai estar ali toda a vida achando que é loucura, achando que não existe como, vai achar tudo difícil. Por quê? Aleluia, porque Deus é quem faz as coisas se tornar possíveis. Não é o homem, é Deus. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja seu nome, Senhor. Olha aqui o que o Senhor ele fala mais na sua palavra. Oh, glória a Deus. No livro de Mateus, capítulo 18. E o versículo 2 diz assim, ó: E Jesus, chamando um menino, e o pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, eu acho interessante aqui, aleluia, a palavra do Senhor, aonde Jesus já tinha escolhido seus discípulos, Jesus já tinha os dado sobre eles autoridade e poder. Eles já tinham saído de 2 em 2, voltaram alegre, falando a Jesus, que expulsavam demônios, alegre, que Jesus até repreendeu e disse: olha, vocês antes de se alegrar nisso, alegrai-vos em saber que o nome de vocês está escrito no livro da vida, E é interessante que Jesus diz assim, ó: em verdade vos digo, que se não vos converterdes. Oxente, mas como assim, pastor Luna? Agora eu não entendi nada. Não eram discípulos e ainda não eram convertidos? Jesus uma certa vez chama Pedro e diz: Pedro, o inimigo, ele está cirandando, Ele estava ali tentando contra você, mas eu orei ao Pai por você. E saiba, quando você se converter, fortalece os seus irmãos, Aleluia. Então, meus irmãos, essa questão do se converter, essa questão do nascer de novo, aleluia, não é um só dia. Não é só uma vez que a gente decide. Eu aceitei, fiz uma nova aliança com Jesus Cristo no ano de 2011. Mas não foi naquele dia apenas. Daquele dia para hoje. É todo dia que eu preciso nascer de novo. É todo dia que eu preciso me converter. É todo dia que eu preciso buscar e lutar, aleluia, dentro de mim. Porque a palavra do Senhor diz, aleluia, que se eu for uma pessoa carnal, um homem natural, eu nunca vou compreender as coisas que são do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aqui a palavra do Senhor no livro de Gálatas, eu nem ia trazer esta aqui, mas aleluia, vamos aqui meditar. Deixa eu pegar aqui, meus irmãos, porque eu não estava nem marcado no livro de Gálatas, mas Deus sabe de tudo, Aleluia. Aqui, ó, no livro de Gálatas, louvado seja seu nome. E o capítulo 5 e o versículo 16 diz assim, ó: Digo, porém, andai em espírito,
E não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz, Jesus falando ali para os discípulos, né? Orai e vigiai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, Jesus ele fala para os seus discípulos, se vós não se converterdes, aleluia. Então Jesus aqui, ele também ensina seus discípulos lá, antes de ser entregue, onde ele estava orando e voltava e viu os discípulos ali dormindo, e ali ele voltou de novo e os discípulos estavam dormindo, aleluia. E Jesus exorta dizendo, né, na verdade, o espírito, ele pode estar pronto, mas a carne ela é fraca. Aqui é interessante quando a palavra do Senhor diz que um se opõe ao outro, para que não faça o que quereis. Porque o Espírito, aleluia, ele nos ensina e nós temos a consciência do que é que nós queremos, do que nós devemos fazer. Mas a carne se opõe contra o Espírito. Ainda que a gente saiba, aleluia, o que nós devemos fazer, mas se nós não lutarmos para combater as concupiscências da carne, os desejos carnais, aquilo que nós sabemos que vai nos afastar de Deus, e se nós não lutarmos diariamente, não é só em um dia da nossa vida que a gente se converte, não. Todos os dias nós temos que buscar nos converter. Todos os dias nós temos que buscar, aleluia, estar lutando contra a concupiscência da carne. Todos os dias nós temos que buscar sair do homem natural, das coisas do mundo, das coisas que nos rodeiam, que parece ser natural. Mas nós não devemos nos conformar com as coisas do mundo, com as coisas naturais. Não, por quê? Porque não nos pertence o mundo carnal, mas nos pertence o mundo que é espiritual. Então nós temos que buscar discernir as coisas pelo Espírito. Nós temos que buscar lutar e se converter a cada dia. Nós temos que buscar um novo nascimento, aleluia, um renovo espiritual. Nós temos que buscar, meus irmãos, porque uma coisa cobiça contra a outra. A carne quer a carne, o espírito quer o espírito, é uma luta e essa luta está dentro de mim, está dentro de você. Por isso que Jesus nos ensina, está orando e vigiando para não entrar na tentação. Por isso que Jesus nos ensina, é necessário nascer de novo, é necessário um novo nascimento, é necessário, aleluia, buscar compreender as coisas que são de cima. Oh, glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome. Porque aqui, voltando no livro de Mateus, capítulo 18, Jesus diz, né, que se nós não nos converter, porque Jesus fala para os seus discípulos, imagine para nós, seus discípulos que estavam ali com ele todos os dias, Jesus vendo, estavam dormindo e acordando ao lado de Jesus, acompanhando toda a caminhada, todo o trajeto. E ainda Jesus vira para eles, olha, vocês precisam se converter. Por quê? Porque eles estavam aqui em uma discussão por coisas carnais. O apóstolo Paulo aqui, o que mais escreve nessas cartas aqui, né, que sois carnais. Por quê? Porque entre vós há contendas. Aqui mesmo no livro de Gálatas fala os frutos que são da carne. Porque muitas das vezes quando falamos sobre isso, achamos que isso só se aplica a quem está na bebedeira, na prostituição, mas não. São frutos da ira, da contenda, né? Frutos que tá na carne de todo mundo. Independente de estar fora da igreja ou dentro da igreja, a carne é igual para todo mundo. Nós é quem temos que nos conscientizar que precisamos lutar, precisamos nos converter, aleluia. Precisamos combater, porque aqui eles estavam brigando entre eles, discutindo quem seria o maior ou menor. E muitas das vezes nós vemos isso hoje.
Quantas das vezes a gente se depara com irmãos, olhando um para o outro, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo mostrar mais conhecimento do que o outro, deixando até, aleluia, a renovação do Espírito Santo, deixando até os dons espirituais, deixando até as coisas que são espirituais para estarem ali na carne. Perdendo tempo em estar em contendas, né? Em estar em questões que mais geram contenda, como Paulo também, ele ali exorta a Timóteo acerca disso, para ele fugir de questões que mais vão gerar contendas, né? A debates. A gente vê programas evangélicos de pessoas que são doutores hoje em dia também, conhecedores da palavra, mas para sentarem um de frente para outro, para debaterem quem sabe mais, quem pode mais, quem é que está certo, quem está errado, antibíblico. Jesus diz: quem quer ser o maior, seja o menor, aleluia. Vão se converter, que é necessário é isso. Jesus fala para mim, para você, se converta, aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus diz para mim, Luana, se converta, oh, aleluia. Porque é necessário eu me converter. É necessário, aleluia, eu e você se converter. Pastor Luana, eu já me converti. Aleluia, glória a Deus. Aqui eram discípulos, né? Convertidos. Mas Jesus virou para eles e disse: convertei-vos, né? Nesse momento vocês não estão agindo como servos do Senhor. Aleluia. E ele disse: se não vos fizerdes como esses meninos, de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino dos céus. Se não buscar limpar seu coração, é isso que Jesus está dizendo. Nosso coração às vezes está tão ocupado, meus irmãos, com tantas coisas. Aleluia. E nós temos que limpar, porque Jesus disse que só veremos a Deus se nós tivermos nosso coração limpo. Às vezes nós estamos até como esses discípulos aqui. Nesse momento estavam cegos, né? Cegos. E Jesus repreendeu e disse: olha, para com isso, vão se converter. Que negócio é esse de um querer ser maior do que o outro? Né? Aleluia. Vão ser renovados agora, vão nascer de novo, para que possam entrar no reino dos céus. Vão buscar a inocência de uma criança, vão limpar seu coração, o coração está cheio. Aleluia. E aqui, meus irmãos, para a gente finalizar, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor no livro de Mateus, para a gente continuar. Aleluia, louvado seja seu nome. Diz assim, ó, livro de Mateus, capítulo 7, e o versículo 21. Diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Aleluia. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aqui Jesus diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, aleluia, ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, Jesus nos ensina a sermos o quê? Prudente. Jesus nos ensina, meus irmãos, a verdadeiramente praticar aquilo que tem pregado, né? Porque muitos podem estar muitos anos na igreja, como eu e você, né? Ou talvez novo convertido, né? Estamos aqui no culto onde eu sei que tem pessoas que é novo convertidos, tem pessoas que já têm muitos anos na igreja também. Mas, meus irmãos, Jesus, ele fala para todos que se nós não aprendermos verdadeiramente a se converter, a nascer de novo,
a deixar a malícia do nosso coração, a deixar os frutos que são ruins, a deixar a carnalidade, as coisas carnais, a deixarmos de ser natural e compreendermos o mundo espiritual, compreendermos a nascer de novo, a descer, a se humilhar, a orar, a buscar o renovo, a buscar, aleluia, algo que vem de Deus, que não vem do homem. Porque não adianta, meus irmãos, aqui, quando Jesus fala isso, meus irmãos, é porque vai acontecer. Jesus sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que muitos estarão lá naquele grande dia. Meus irmãos, já pensou, né? A gente tá lá diante do Senhor, tão alegre, e o Senhor dizia: apartai de mim, vós que praticai iniquidade. Porque muitas das vezes a gente pensa assim: não, mas aqui é porque estavam pecando, fazendo coisa errada. Será que essa iniquidade que Jesus está falando não é o próprio engano dos seus corações? Né? Será que não é porque às vezes o coração está cheio demais? Né? Pensamentos aqui, como os próprios discípulos, Jesus disse: se converta. Né? Se converta. Vocês estão aí querendo saber quem sabe mais, quem sabe menos, quem pode mais, quem pode menos. E muitas das vezes nós vemos isso. E se nós não vigiarmos, meus irmãos, nós estamos praticando iniquidades. Nós temos que nos vigiar, nós temos que nos policiar, nós temos que estar olhando para dentro de nós, para que nesse dia Jesus não venha dizer para nós. Porque aqui se aplica a pessoas que estão fazendo a obra, pessoas que estão dentro da casa do Senhor, pessoas que estão levando o evangelho, que estão profetizando no nome dele, que estão fazendo sinais no nome dele, mas praticam a iniquidade, né? Às vezes a iniquidade, aleluia, ela até pode parecer besteira. Tem coisas que a gente olha, né? Mas lá em Gálatas fala sobre a carne, sobre as concupiscências da carne. Coisas que a palavra do Senhor diz, que quem pratica tais atos não herdarão o reino dos céus. Quando Jesus fala, desde o primeiro momento com Nicodemo, Jesus fala sobre entrar no reino dos céus. Quando Jesus fala para os seus discípulos, é entrar no reino dos céus. E aqui, quando Jesus fala, é entrar no reino dos céus. Então Jesus nos mostra vários empecilhos, várias dificuldades que nós podemos encontrar para entrar no reino dos céus. Então nós temos que observar qual tem sido os nossos frutos. Se nós verdadeiramente estamos buscando nos converter a cada dia, nascer de novo, andar como crianças, limpar nosso coração. Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Às vezes nosso coração está tão preocupado, tão atormentado, tão cheio, como ali a mente e o ser de Marta naquele momento estava tão ansiosa, fadigada, preocupada, e às vezes nós nos encontramos assim. E acabamos praticando iniquidade, né? Porque quando estamos cheios de muitas coisas, acabamos nos afastando de Deus. Ainda que a nossa mente entenda o que devemos fazer, nos afastando de Deus. E a palavra de Deus diz que uma iniquidade, ela chama a outra iniquidade. E quando menos esperamos, já virou um bolo de neve. Uma coisa vai chamando a outra. E às vezes a pessoa está mais na carne do que no espírito. E Deus nos manda buscar as coisas que são do espírito, vigiar, para não praticarmos iniquidades. Olhar se nosso coração não está cheio, meus irmãos. Buscar esvaziar nosso coração, aleluia, de sentimentos que não são bons, né? Às vezes a soberba tem enganado a muitos. O desejo de crescer, o desejo de subir demais, né? E muitas outras coisas que aos nossos olhos tem passado despercebido, mas diante dos olhos do Senhor não tem passado. Deus vê todas as coisas. Por isso que nós precisamos olhar para dentro de nós, porque Jesus nos alerta. Há uma luta. Essa luta está dentro do homem, dentro da mulher.
E se nós não buscarmos, aleluia, lutarmos para nos encher espiritualmente, nós vamos agir como homens carnais. Vai acontecer situações e situações que nós não vamos compreender. Vamos estar ali como Nicodemos, achando que tem que entrar de novo na barriga da mãe. Não é isso. Jesus está falando do novo nascimento, né? Mudar as nossas ações, sair da carne, buscar verdadeiramente agradar a Deus no Espírito. Ele é Espírito, se agrada daqueles que o adoram em Espírito e em verdade. Que nós possamos, meus irmãos, guardar a palavra de Deus. Porque se nós ouvimos e não praticamos, nós não vamos ser homens prudentes. Nós vamos ser o quê? Pessoas que não têm prudência, vamos ser nércios. E nesse grande dia aqui, Jesus pode nos mandar se apartar dele e perder a entrada do reino dos céus. Então vamos vigiar, vamos orar. Os sinais estão se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo. Temos passado aí, né, o princípio das dores, como foi pregado ontem ali, através do irmão, trouxe essa palavra para nós, para a glória de Deus. Ainda não é o fim, mas a palavra do Senhor também diz que não sabemos. O dia só pertence a Deus, mas já estamos no princípio do fim. Então nós precisamos nos preparar, colocar nossa casa em ordem, sair da carnalidade, das coisas da carne e lutarmos para andarmos mais em espírito, aleluia, e buscarmos fazer a vontade de Deus, porque Jesus diz, que muito diz, Senhor, Senhor, né? Muito fácil, mas não quer praticar o que o Senhor nos manda, né? Se nós não praticar verdadeiramente a vontade de Deus, não adianta chamar Ele de Senhor, porque Ele não vai ser o nosso Senhor. Para que Ele seja o nosso Senhor, nós temos que aprender a obedecer ao nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus.